Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, aqui pela Lei em Campo TV. Esse é um programa que vai ao ar às quartas-feiras, às 5 da tarde, e junto sempre de Daniele Maiolini e Roberto Barraco, nós falamos sobre temas da semana ou temas de atualidade que tenham a ver com direito, esporte e academia. Esse programa é uma parceria da Lei em Campo TV com a IBA, Academia do Esporte, uma associação que tem por objetivo unir profissionais da área do esporte. Dani, Roberto, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um tema da maior atualidade, porque nesse exato momento, agora nós estamos quarta-feira, 5 da tarde, aqui no horário de São Paulo, a Comissão Disciplinar da Liga Francesa de Futebol Profissional está reunida na sede da Federação Francesa de Futebol para decidir a sorte do brasileiro Neymar, que se envolveu com muitos outros jogadores de Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha numa confusão generalizada na derrota do time da capital francesa para o seu maior rival no último final de semana. No que diz respeito à situação do Neymar, ele acabou expulso da partida depois de ter revidado, segundo ele, insultos racistas que teriam sido desferidos pelo espanhol Álvaro Gonçalves. Álvaro Gonçalves, segundo Neymar, teria o chamado de macaco FDP. Por que a manifestação acontece nesse momento na frente da Federação Francesa de Futebol? Porque, apesar de ter aparentemente revidado a um insulto racista, o Neymar corre risco de pegar um gancho de pelo menos 7 partidas, o que o afastaria de boa parte dessa temporada que já começou na França. Dani, tudo bem? Como que fica essa questão de aplicação ao pé da letra da regra esportiva, da regra disciplinar esportiva, face a uma situação de aparente revide? Não é uma missão fácil, não é, para os membros da comissão disciplinar da Liga Francesa. Perfeito. Eu acho que antes é importante a gente fazer um disclaimer em relação à situação, porque ela abarca uma série de normativas de origens diversas, né? Então, eventualmente, se a gente fala que, coloca aqui o desafio que enfrenta vou usar o juiz desportivo, né? O árbitro, o responsável por fazer esse julgamento a nível de regulamento, é importante dizer que ele tem um espectro muito restrito de avaliação, que diz respeito ao que foi ferido no que se refere às regras daquela competição e aos regulamentos que regem aquele andamento. Isso significa que ele tem nuances muito importantes para avaliar, mas a gente não pode confundir essa responsabilidade que ele tem com a responsabilidade criminal que nasce dessa atitude, da ofensa, no nosso caso seria da injúria racial, ou, por exemplo, de uma ofensa moral que poderia ser processado no âmbito civil. Então, acho que o primeiro disclaimer interessante da gente fazer aqui é separar os níveis de atuação que estão sob a responsabilidade jurisdicional, vou usar jurisdicional sendo de forma ampla, né? A gente sabe que é uma justiça administrativa, mas para poder classificar primeiro esse tipo de atuação, então o que esse juiz, né, o que esse árbitro vai estar analisando, esse auditor, que seria o nosso caso, a nossa justiça esportiva, o que ele vai estar analisando especificamente nesse caso, não é a matéria criminal, que certamente, se ficar comprovado que a ofensa racial, que a injúria racial aconteceu, não é o aspecto criminal, não é o aspecto do dano moral que está sendo submetido para julgamento ali. O que está sendo submetido para julgamento é basicamente o que o Código Francês de Justiça Desportiva tem no que se refere à punibilidade do que seria a agressão, né, que foi a resposta do Neymar, e das possibilidades que esse código traz no que se refere às atenuantes ou da contemporização do cometimento ou não dessa infração. Então, me parece que o grande desafio está, primeiro,
na distribuição do conjunto probatório e na produção desse conjunto e na forma com que ele vai ser avaliado no momento da prolatação da sentença, né? E o grande desafio está também em, comprovado que isso efetivamente aconteceu, encontrar dentro do código possibilidades e caminhos que permitam, se isso for permitido, né? Porque a gente também não pode sair daquilo que está escrito, mas eu acredito que a gente tem ali alguns caminhos que podem ser construídos por meio do que o próprio código traz. Então, o código, apesar de estar falando de uma normativa fria, você falou aí do pé da letra, ele traz também princípios, ele traz condições de desclassificação de infrações, ele traz condições atenuantes que tendem a minorar a penalidade daquele que sofre determinada injúria e em resposta comete uma outra injúria. A gente não está falando de um sopesamento de penas, a gente está falando de uma condição que dá ao agente a compreensão de que aquilo foi cometido, a infração do Neymar, por exemplo, sob uma causa considerada justa ou enquanto resposta a uma ofensa grave que lhe provoca uma violenta emoção. Então, estou fazendo isso, trazendo um paralelo dos elementos que a gente tem no nosso próprio Código de Justiça Desportiva, enquanto princípio em aplicabilidade de pena, e que eu imagino, não sou uma profunda conhecedora do Código de Justiça Desportiva francês, mas que eu imagino que estão presentes nesse código também. Então, acho que apesar de ser um grande desafio, existem elementos que permitem uma construção que se aproximem de uma construção justa na medida do possível. Muito boa a sua ponderação, Dani. Então, eu passo a palavra para o Roberto. Roberto, o que piora a situação dos membros dessa comissão disciplinar, o que torna essa missão ainda mais difícil, é o fato de que a TV que gravou as imagens da partida disponibilizou as imagens de todas as câmeras que acabaram reproduzindo, de fato, insultos do Gonçalves ao Neymar. No entanto, não se identificou, não existe prova nenhuma, pelo menos é o que diz a imprensa de forma geral, de insultos de caráter racista. E agora? Como que fica? Matéria de prova sempre uma questão extremamente delicada, e ainda mais depois dessa aula de justiça desportiva que a Dani trouxe, que eu estou muito feliz e muito impressionado, porque é algo que eu pouco entendo, e o artigo dela, exatamente sobre os reflexos das decisões disciplinares de justiça desportiva no contrato de trabalho de um atleta, é sempre o maior paradigma que eu tenho, exatamente nesse ponto de decisões e de um mesmo fato gerador que leva a decisões em esferas diferentes que no final sempre aparecem para uma mesma pessoa, para um mesmo fato, ou seja, decisões diferentes que têm consequências diferentes, mas que afetam uma mesma pessoa. E é super interessante quando a gente vê exatamente essa questão de matéria probatória. Quando isso vira uma questão de matéria probatória pura e simplesmente, acaba sendo um desafio, vamos dizer assim, de qual que é o parâmetro que a gente está usando. Num direito mais relacionado ao penal, se você imputa um fato a alguém, esse fato tem que ser comprovado cabalmente. Agora, nesse caso específico, não é que a gente está, entre aspas, imputando um fato gerador a alguém. Na verdade, a injúria racial é tida como uma isenção, entre aspas, exceção de culpabilidade do Neymar. Então, talvez, nesse caso, exatamente por ser uma exceção e não ser a caracterização ou a imputação de um ato, talvez, mesmo que não tenha uma prova cabal, você ainda tenha uma análise de proporcionalidade e razoabilidade da pena. A minha primeira reação quando você falou 7 jogos foi do tipo, tá, eu, de novo, não entendo muito de questões disciplinares no esporte, mas 7 jogos me parece um pouquinho pesado, um pouquinho exagerado. Então, minha pergunta para você é até, você tem alguma ideia do porquê 7 jogos é a base nesse caso? 7 jogos porque, salvo engano, seria a aplicação do artigo 14
do Código Disciplinar da Federação Francesa de Futebol. E esse artigo 14, que trata de situações de atos de brutalidade, golpes, precisaria também ver se o ato do Neymar, que foi um tapa sem grandes consequências, seria enquadrado como um ato de brutalidade ou um golpe. A pena de base por um ato praticado durante uma partida, mas fora do lance, fora da disputa da bola, é de 7 jogos. O código é bem rigoroso. Então, se você fizer uma análise desse código disciplinar, você vai ver que é difícil enquadrar a conduta do Neymar em outro dispositivo. Não sei como que vai ser, também não sou profundo conhecedor da justiça disciplinar esportiva, né, da francesa. Em todo caso, chama atenção, se eu puder também dar um pitaco, a politização do debate, para variar. Porque eu ainda fico, apesar de toda a comoção que gera esse tipo de denúncia, né? Diria até uma denúncia feita pelo Neymar, me parece que o juiz esportivo, tanto como o juiz estatal, não pode se dobrar a pressões políticas. A partir do final de semana, a partir do domingo, a partir da ocorrência dessa briga generalizada, não se ouviu falar muito na punição aos outros jogadores, Kurzal, Amavi, que acabaram protagonizando cenas muito mais fortes do que a do Neymar, mas o foco ficou no Neymar, primeiro, pela importância dele, e segundo, porque ele suscitou algo, ele fez uma denúncia contra o seu adversário. Aí você vai perguntar, se eu tivesse na pele desses jogadores, eu não aceitaria nenhuma atenuante com base na alegação pura e simples do Neymar. Seria muito, muito também possível, pensando, fazendo agora um exercício de advogado do diabo, para um jogador que acabou perdendo a cabeça, utilizar esse argumento fortíssimo, uma acusação fortíssima. Ele pode até falar, mas para que esse argumento seja retido pelos julgadores, me parece que teria que haver alguma mínima prova. E essa prova não foi produzida, até onde se sabe. Mas e por que então a politização? A politização e a pressão se deu também por conta de uma comunicação meio que desajeitada, inclusive do presidente da FFF, da Federação Francesa de Futebol, que foi compreendida como uma manifestação que minimizava o problema do racismo no mundo do futebol. E aí você começa a entrar numa espiral que tende a levar em consideração mais a palavra do suposto agredido do que a do suposto agressor. Gonzalez agrediu, certamente, mas não se sabe se agrediu com injúrias racistas. Um ponto bem curioso, que esse que você trouxe do presidente da Liga, ou presidente da federação, na verdade, que o Relações Públicas do Ayrton Senna, lá atrás, sempre falava que ele tinha uma máxima do trabalho dele, que é quando você se vê numa crise, a única coisa que você tem para fazer é não falar nada. Porque se você fala alguma coisa exatamente nesse momento que a chama está acesa, a chance que você tem de piorar o cenário e principalmente de politizar um cenário, ou seja, ser exatamente esse estopim, acaba sendo maior. E quando você tem esse papel de, entre aspas, um guardião, de um representante, de um órgão que é tão importante para o futebol, ainda mais para o futebol francês, e você opta por ter esse lugar de voz que seja de uma maneira desajeitada, deselegante, a meu ver, errada, até, você corre o risco exatamente de trazer o extracampo para o julgamento. Então, sendo bem sincero, concordo,
os jogadores não deveriam se influenciar com o que acontece fora do campo, ou seja, com batucada ou protesto do lado de fora da Câmara de Julgamento. Agora, uma vez que a própria política da entidade traz isso para dentro do muro, é bem complicado para o próprio julgador se desvencilhar desse lado político na decisão. Eu tenho aproveitando o gancho aqui, uma opinião complementar à do Beto no sentido do desastre, que é a opinião desastrosa de quem deveria se colocar numa posição de líder, né? De comunicador e de porta-voz daquilo que é o protocolo de tratamento de uma situação tão séria como é uma denúncia de racismo. Me parece que a gente já evoluiu bastante no cenário desportivo naquilo que significa a construção de protocolos rigorosos para a apuração desse tipo de denúncia. E eu vejo de forma diferente a verificação de uma denúncia e o tratar de uma situação em que você efetivamente já processou tudo isso e etc. Isso é uma situação, mas de igualmente seriedade você falar sobre a comunicação que versa sobre uma denúncia feita que tenha esse determinado tema enquanto um tema sensível de fundo. Então, ainda que os elementos estejam um pouco desorganizados, eu acredito que os protocolos que nós construímos a nível desportivo, enquanto compliance, enquanto normativas da FIFA, enquanto normativas internas dos próprios regulamentos, eles já dariam diretrizes para que esse líder, para que esse comunicador agisse e se portasse e desse uma comunicação diferente da que ele deu. Então, ao invés de antecipadamente você criar um juízo em relação sobre aquilo é ou não de gravidade, aquilo aconteceu ou não e quão complexa é a produção de prova, me parece que os protocolos já estão tão bem fixados que ele bastaria descrevê-los, dizendo, olha, a gente vai apurar, isso vai ser levado para aferição assim, 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 assado, nosso regulamento prevê isso, isso, isso e isso, estamos apurando. Eu acho que isso é uma atitude responsável e traz a seriedade necessária para que você entenda que aquela instituição está fazendo o processamento sério que a própria denúncia requer, não só a constatação de que o ato em si denunciado ocorreu ou não, mas a própria denúncia eu acho que tem gravidade suficiente para que ele agisse dessa forma. E um gancho que eu também queria pegar em relação à dificuldade de produção de prova, lá na fala do Jean, é uma reflexão para a gente trazer em relação àquilo que dá sustentação para o nosso procedimento punitivo, né? A gente não pode esquecer que determinados tipos de crime, principalmente crimes cuja subjetividade está muito presente e que, no final das contas, são crimes que acontecem em ambientes em que, apesar da grande exposição, como é o caso de uma partida de futebol, eles podem acontecer entre duas pessoas, e aí você tem a palavra do ofendido contra a palavra do ofensor. E crimes, principalmente, com essa sensibilidade mais carregada, como são esses crimes que envolvem injúrias raciais ou outros tipos de discriminação, como homofobia, etc. Eu acho que eles trazem uma complexidade probatória que exige que fatores muito sensíveis, subjetivos, sejam analisados. Então, o comportamento das pessoas na partida, o comportamento de quem estava em volta, o comportamento do próprio ofendido, são nuances muito importantes e que merecem uma análise mais criteriosa, porque essa produção probatória ela pode ser muito cruel em relação ao ofendido também, porque são crimes de dificílima comprovação. Então, eu me coloco no lugar, por exemplo, de uma mulher que é ofendida, de uma mulher que é discriminada ou que sofre algum tipo de violência dentro de casa, ou por exemplo, um atleta que sofre algum tipo de discriminação racial e que ninguém é testemunha desse tipo de situação. Esse tipo de situação, quando levado ao enfrentamento e que pode trazer uma punição séria, isso também não pode ser injusto para o suposto ofensor e que também, eventualmente, não cometeu o crime, ele merece ser avaliado sob a perspectiva de que o ofendido tem dificuldade de comprovar isso. Então, acho que novos elementos de prova devem ser levantados, acho que a oitiva de testemunha deve vir, e a prova de vídeo ela é um complemento, mas se ela não traz de imediato um veredito, eu acho que existe uma complexidade adicional que merece ser enfrentada. Maravilha, Dani. Só queria fazer mais uma colocação. A nossa ministra brasileira da Mulher, da Família e dos Direitos do Homem, Damares Alves, antes de qualquer prova adicional ser levantada, já se pronunciou
oficialmente em relação ao caso Neymar. Disse que, face ao enésimo caso de racismo no esporte, seu ministério se solidariza com o jogador, diz que o racismo é um crime em comunicado oficial. Em tempo, será que não é cedo demais para que esse comunicado tenha sido divulgado? E ainda, será que cabe, num caso como esse, sem prova alguma, que este ministério se envolva em uma questão esportiva e estrangeira? São questões para reflexão. Esse foi mais um Lê em Campo Academy. Agradeço bastante aos meus amigos Dani Maiolini e Roberto Barraco. Voltamos com mais um programa na próxima quarta. Fiquem bem. Tchau.